Deus abençoe a cada um. Enquanto estamos em pé, Efésios 4, versículo 11, depois 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4, depois 2 Pedro 2, versículo 1 ao 4. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. 2 Timóteo 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Pedro 2, a partir do versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Senhor nosso Deus, nos ajuda e nos dê a graça nessa tarde, enquanto estaremos aqui, Pai, lendo a Tua palavra, e esperando que o Senhor fale em cada coração e ajuda cada um dos Teus filhos, abençoando e alimentando a eles, porque a fé vem pelo ouvir e o alimento é pelo ouvir. E o Senhor nos dê essa graça, toma esse pouco de pó nas Tuas mãos, usa como o Senhor queira usar, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podei-vos assentar, meus irmãos? Comichão nos ouvidos. Hoje me veio essa escritura e decidi falar sobre este assunto, né, que está aqui em 2 Timóteo 4, comichão nos ouvidos. Aqui diz o apóstolo São Paulo que nos últimos dias as pessoas teriam comichão nos ouvidos, e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O desviar os ouvidos da verdade. Nas eras da igreja, na capítulo 2 de Apocalipse, capítulo 3, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, por que nos últimos dias vão amontoar doutores? Você pode ver que o apóstolo São Pedro, ele fala que haveriam também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Esses espíritos acompanharam e migraram através das eras, e esses espíritos, eles estão no nosso meio hoje. A gente tem que dizer no nosso meio, porque é verdade. Porque Deus, ele sempre, a forma de Deus trabalhar não é como nós pensamos, né? A obra é dele, né? A obra é dele. Deus tirou um povo do Egito e depois ele destruiu os que não creram. Judas, versículo 3. Então, ele era um povo, né? Diz que Deus tirou um povo, ele não foi uma igreja, né?
Eles só foram igreja depois que eles saíram do Egito, né? Então, Deus tirou uma nação, um povo, do meio de um povo. E eles caminharam por 40 anos pelo deserto. Mas Moisés disse para Faraó que seria 3 dias, né? Que eles iam ter uma festa. E o povo foi na esperança dos 3 dias. Deus não falou que eles iam caminhar 40 anos. Eles iam ter uma festa de 3 dias. Então, eles ficaram 40 anos. O irmão Brana disse que por volta de 77, o milênio ia introduzir-se e Jesus viria. E o pessoal ficaram esperando quando já tinha acontecido, né? E lá nos dias de Moisés, Deus falou 3 dias, ficaram 40 anos por causa da dureza do coração. Será que o povo era diferente do povo de hoje? Deus tinha que realmente trazer algo para que provasse aquele povo. Então, o povo, eu ainda lembro até hoje, o povo ficar esperando a vinda de Jesus, o arrebatamento. Em 1977, eu estava em Cristianópolis, Goiás. Eu não era da mensagem, foi aonde eu ouvi a mensagem, né? Pela primeira vez, através do pastor Domingo Prego Leonel, primo do pastor Joaquim. Eu estava ali no dia 31 de dezembro de 1977, né, quando estava terminando 77. Então, a mente do homem, né? Todo o povo da mensagem estava esperando a segunda vinda em 77. Já tinha acontecido em 28 de fevereiro de 1963. Agora, veja, muita gente deixou a mensagem, muita gente jogou os livros fora. Em 77, queriam expulsar Billy Paul do Tabernáculo Brana. Agora, veja, a condição da Igreja da América e do mundo que não viram a segunda vinda. Não viram. Por quê? Não tinha profeta. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que antes revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Não tinha profeta. Então, no ano 2000 surgiu uma voz, alguém que foi prometido por Deus para poder mostrar para a igreja, porque tinha uma profecia de Deus nos dias do irmão Brana. Na mensagem de conferência com Deus, uma irmã levanta, dá uma profecia sobre o Brasil. E Deus, quando está realmente trabalhando, ele já tinha trabalhado com o pastor Joaquim, já tinha parado de trabalhar com ele, porque Deus te usa e logo Deus não te usa mais, para de trabalhar contigo. Então Deus já tinha parado de trabalhar com o pastor Joaquim. Aí quando surge o pastor Osmar Rodrigues Costa, gravando pequenas fitas, né? E ele fugindo, ele não queria pregar essa mensagem. Ele disse que tinha homens muito capacitados no Brasil para pregar. Mandou as fitas, as pregações dele para Goiânia, mas Goiânia também não via, porque o tempo tinha terminado para eles. Agora, Deus estava chamando uma igreja de dentro de uma igreja. Moisés chamou um povo, uma nação de dentro de uma nação. Hoje isso ficou tão claro para nós. Então ele começou a trazer. A era terminou, minhas convicções, e foi vindo. E sobre o 7º selo, que era Brana, ele subiu com um novo nome. Aí você pode ver que começou, entre os pastores aqui no Brasil, bater em cima da mensagem. Era Deus nos tirando do sistema. Todos nós saímos através daquela voz. Saímos fora do sistema. Agora, depois de 24 anos, Deus também recolhe o pastor Osmar.
E o que Deus está fazendo agora? Nós recebemos a terceira puxada. Somos a noiva. Não, Deus ainda está tirando. Agora Ele vai começar a tirar uma noiva de dentro da terceira puxada. Como eu falei no Eval ontem, é como o milho, o grão, tem a pelezinha por fora, depois tem a massa, e lá no centro está a vida. E Deus é a vida, a esposa é a vida. Deus vem buscar somente a sua palavra. Ele não vem buscar casca, porque tudo isso aí é para proteger. Tudo é para proteger a vida. Você vê que as abelhas protegem a rainha. Aonde a rainha vai, as abelhas estão todas ali, na sua volta. Elas todas são filhas dela. Todas elas. Então agora essa mensagem está tirando a noiva. Nós pensávamos que tudo era noiva. Não. Pensavam em Israel que todos os 2,5 milhões iam entrar na terra. Eles não conheciam a mente do Senhor. Moisés conhecia. Ele era profeta. Mas eles não conheciam. Os sacerdotes também não conheciam. Miriam não conhecia, Arão não conhecia, seus filhos não conheciam. Mas Moisés, sim, era um profeta. Ele penetra naquela área espiritual. O homem espiritual discerne tudo. Ele penetra na parte espiritual. Então nós tivemos uma mensagem por 24 anos. Aí Deus recolhe o homem que ele chamou, que foi falado pelo irmão Brana, que Deus teria um outro homem depois que ele partisse. E a América, o mundo nunca ia acreditar que era aquele pequeno homem da cidade de Franca, que pregou uma vez só em Goiânia, depois de muitos anos ali, desde 72, mas a sua mensagem é grande. A sua mensagem, a América tinha que ouvir, mas a América rejeitou o profeta revelador, vidente, Brana, Deus em carne. Como ia aceitar essa mensagem? E ainda brasileiro? Porque Deus ia... Os 7 trovões, quando eles passaram, o irmão Brana disse que ele estava num idioma desconhecido. Não era inglês, não era francês. Era um idioma desconhecido. E quando nós ouvimos no ano 2000 aqui, Deus falou inglês na América e foi traduzido. Mensagem da era de Esmirna no inglês original. Ele falou inglês e foi traduzido. E não foi colocado dentro da mensagem da exposição das eras. Agora, Deus falou aqui conosco em português, no nosso idioma. Ele falou hebraico com os judeus. Ele falou grego no mundo gentil. Paulo teve que transmitir a sua mensagem no grego, porque era a língua universal. Mas nesse tempo, nos confins da terra, da onde surge um papa argentino aqui, vizinho, Deus surge aqui nessa nação. Nos anos 70, nós tivemos uma mensagem que sacudiu o Brasil. Sacudiu as denominações através de um programa de rádio, da Rádio Universo, todos os dias de segunda a sexta, às 14 horas. Sacudiu. Deus tirou, não era noiva, era só um povo. Era só uma igreja. Deus não mostrou para nenhum deles, nenhum de nós, que eu também faço parte dessa geração, essa terceira puxada.
Aí Deus nos chama. Depois de nós estarmos na mensagem, graças a Deus, Deus enviou um profeta, mas tinha algo a mais. Tinha algo a mais. E nós saímos. E agora, caminhando com o pastor Osmar, Deus recolhe ele. Ficamos nós aí com a mensagem. Agora, Deus não trabalha com um grupo de homens. Tenho várias mensagens aqui para ler. Deus trabalha com um. Mas, aí você diz, mas ele já morreu. Ele já morreu. Durante 40 anos, o irmão Brana já tinha morrido. Mas a mensagem era de Brana. A mensagem não era do pastor Joaquim. A mensagem não era do pastor Vanderlei de Belo Horizonte. Não era do pastor Febroni. Não era do saudoso pastor Manuel Pontes. Saudoso pastor Joaquim também. Não, a mensagem era de William Brana. Até que aparece João. Porque o irmão Brana diz no 299, da mensagem A Sua Vida Digna do Evangelho, ele disse, então, o que seria se eu levantasse em outra geração? Eu não posso. Agora veja, o que é viver sem profeta? E não ficar seguro no que o profeta falou. Aquele povo achou que tinha uma mensagem. E começaram a pegar parágrafos isolados do irmão Brana. E dizendo que o irmão Brana ia retornar para revelar os 7 trovões, a visão da tenda. Eu estou falando algo que eu tenho conhecimento. Revelar o 7º selo, novo nome. Porque eram doutores, eram pastores, eram evangelistas, eram apóstolos, não tinha profeta. Na mensagem à brecha, o irmão Brana disse, João é apóstolo e profeta. João representa a esposa. João que come o livrinho e profetiza outra vez. Nós estamos no mês de junho, 5 meses que ele partiu. Parece que é hoje, né? Faz 5 meses. Hoje é 9. A mensagem não partiu, a mensagem ainda é de uma só pessoa. O irmão Brana partiu e a mensagem ainda era dele, não era do pastor Joaquim. A mensagem não é minha, a mensagem é de um só homem. Mas as pessoas têm comichão nos ouvidos, principalmente quando navega na internet. Querem ouvir doutores, quer que fulano vai dizer, quer que... Não, vai ver o que João fala, porque ali é Deus. Ali é Deus. Não é comparações, é mensagem. Então, o que seria se eu levantasse em outra geração? Eu não posso. Eu tive que vir para esta geração, pregando em 30 de junho de 1963. Eu tive que vir para esta geração. Eu tenho que estar convosco. Vocês são aqueles pelos quais eu tenho que me colocar de pé e dar conta perante Deus do evangelho que preguei. Vocês. Irmão Neville, Pierre Green, Barnabé Garcia, que já partiram, John Marty, já partiram. Vocês
Você pensa que eu me colocaria aqui e tentaria lhes torcer com algo que eu pensasse que estava certo? Agora, pedir para vocês ouvir a mensagem de uma só pessoa, isso é certo. Porque durante 40 anos, nós vimos com os livros, com as fitas cassete, e quando chegou os MP3, que não tinha DVD, só o fundo clama o fundo, logo entra, depois de 40 anos, entra Apocalipse 10, 8 a 11, gravando também, gravando, fitinha, MP3, VCD, e nós comendo. Agora vamos parar de comer? Você não sabe que é a responsabilidade de um homem que tem uma família grande. Não é só 2 quilos de arroz, é bastante. Tem gente que tem 10 filhos, 5 filhos, e todos querem comer. Tem que ter leite, tem que ter pão todo dia. Você tem a família grande, a despesa é grande. Você tem uma igreja grande, o povo quer comer. Os filhos querem comer. Se a família é pequena, a despesa é menor. A comida é a mesma, a despesa é menor. Eu estaria lhes encorajando a fazer isso, mas eu sei que quando isso está errado, eu quero que vocês saiam disto e vão para o correto. Aí você tem que ter discernimento, por isso é necessário nascer, ter um nascimento espiritual da mensagem da hora. Verdadeiramente do meu coração, Deus seja minha testemunha, eu amo cada um de vocês, com o verdadeiro amor divino cristão. Então, quem vai julgar esta geração? Você tem comichão dos ouvidos? Para ouvir doutores? Ouça João. Por que não tem comichão no ouvido para ouvir João? Para ouvir a mensagem do dia, a mensagem da hora. Quem é que vai julgar essa geração? William Branham? Não. A geração do ano 2000, pastor Joaquim vai julgar a geração dele. Quem julga essa geração? Aí você pensa que você vai ouvir João e depois você vai trazer uma mensagem para preparar o povo. É a mensagem que João pregou que prepara. Quem é que vai julgar? Você pensa que Branham vai te julgar? Não. Quem vai julgar a geração de Moody vai ser Moody. A geração de Finney vai ser Finney. A geração de Lutero é Lutero. De Wesley é Wesley. Os pregadores são responsáveis pela pregação que trouxeram, pela doutrina que trouxeram. Saudoso Davi Miranda responde pelo seu tempo, pela sua mensagem. Vai chegar diante do juízo com a sua mensagem. Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Silas Malafaia, Cláudio Duarte, eles vão chegar. Eles têm uma mensagem, eles têm seguidores, pessoas que confiam e creem neles. Eu terei que chegar com esta mensagem, sem desviar para a esquerda nem para a direita, porque quem julga essa geração é Osmar Rodrigues Costa.
Você vê que quando o irmão Brana chegou além da cortina do templo, que vieram aqueles milhões de abraçar, ele fez, e ali estava o seu cavalo, o príncipe, estava o cachorro Fritz, sua primeira esposa. Ele perguntou por o primeiro mensageiro. Ele não perguntou por Lutero, nem por Wesley, perguntou por Paulo. Os santos que estavam ali, que foram convertidos da sua mensagem, disseram: você vai ser julgado por aquilo que você pregou. Então, pregador, pastor, irmão, eu não estou aqui para te condenar, só estou te dizendo que eu vou responder pelo que eu prego, e você responde pelo que você prega. E você que faz sua decisão, responde pela sua decisão. Eu estava lendo hoje ainda sobre o administrador infiel, Lucas 16, e ali Jesus conta a história do rico e Lázaro. E Abraão disse para o rico, ele disse: deixa que eu vá aos meus irmãos, eu tenho 5, eu não quero que eles venham para esse lugar de tormento. E Abraão disse: lá eles têm Moisés e os profetas. Ouça. Ele não disse: lá tem Moisés e Arão, sacerdote. Moisés, profeta. E os profetas. Que um profeta representa Deus. Traz Deus para o povo. E Deus manifesta através de um profeta. Então, o responsável por essa geração, de 2000 para cá, tem que ser um profeta. Não é um pastor. Isso nos traz temor em trazer a mensagem como ele trouxe. Como Deus deu a inspiração para ele. Responsável por uma geração. Responsável por esta geração. Todo esse sangue em suas mãos. O povo andaram com ele, mas não sabia quem era. Hoje você vê a mensagem aí. Você ouve. Não de uma forma intelectual. Como disse o irmão Brana, eu estava orando quando essas coisas me vieram. Redenção pelo poder. Eu estava pensando hoje, enquanto estava fora orando, como que este é o dia pelo qual teremos que responder. Eu não vou ter que responder pela geração que foi antes de mim, ou a geração que virá depois de mim. E na mensagem A Marca da Besta, ele disse: Deus terá um outro homem. Essa mensagem é para crente. Veja que depois da sua morte, Deus ainda seleciona um povo. Que será sua noiva. Muitos vão partir, muitos de nós, mas muitos vão ficar aqui para ser mudado, transformado, mas será uma minoria muito pequena. Você pode ver que houve 3 grandes homens que este ano partiram. Osmar Rodrigues Costa, da Mensagem, Baruch,
pastor da maior igreja da mensagem do mundo, que fica no Congo, mais ou menos 30 mil membros. Esteve em Goiânia, aqui com o pastor Joaquim, e Frank, da Alemanha, que andou com o irmão Brana. Frank ainda está sendo velado, que foi, acho que ontem que ele partiu. Este ano, e eles também tinham uma mensagem. O povo creram neles, na mensagem que eles tinham. Não era uma leitura só, eles tinham uma mensagem. Porque aqui dentro desse livro tem uma mensagem. Porque o povo está na leitura. Não, aqui tem uma mensagem. Como que este é o dia pelo qual teremos que responder. Eu não vou ter que responder pela geração que foi antes de mim, ou a geração que virá depois de mim, mas no julgamento é para me encontrar com esta. 1954, o irmão Brana falando. É para me encontrar com esta geração. A geração é 40 anos. O irmão Brana viveu 56 anos. Eu disse, veja aqui, esta. Aí falando esse pouquinho aqui, 129, quem dizeis ser este? Aquela mensagem de um só homem, eles não a queriam. O que é que estamos trazendo para vocês aqui? O que é que o pastor Osmar trouxe para nós? A mensagem de um só homem, Brana. O que é que nós trazemos hoje para vocês? A mensagem de um só homem, João. Aí você diz, não, a gente vai ouvir ele, aí você vai repetir, vai ser um papagaio. Aí é religião de segunda mão. Você tem que ter a revelação dessa mensagem. Depois da partida do irmão Brana, nós ficamos 40 anos com livros e fita, e não tivemos revelação da mensagem, não sabíamos nem que o Cordeiro tinha saído do trono. Nós temos passado 24 anos ouvindo. Aí nós reunimos um grupo de pastores. Nós temos. Deus não trabalha com grupo. Já caiu do cavalo, né? Deus não trabalha com grupo, é o que vou ler aqui. Eu vejo as pessoas indecisas. Com dúvida, com medo. Eu sinto compaixão. Não sinto pena, porque Deus também não tem pena de ninguém. Deus tem amor, misericórdia, Deus é justiça. Pena não, pena Deus não tem. Mas a gente tem compaixão, tem amor, porque as pessoas estão indecisas. É como uma pessoa que vai no médico, diz que está doendo, e dói aqui, dói ali. Aí o vizinho diz assim, toma aquele chá que deve ser isso aqui, porque meu pai tinha esse problema também com essa dor aqui. Uma vez eu tinha uma dor, fui no médico, doía aqui, doía ali, até que encontrei um médico. Me botou na mesa de operação, era apendicite que tinha estourado. Não é assim que acontece, doutora? Aí fulano dá um chá, o outro diz, não, toma esse remédio aqui.
Eu lembro da irmã Bertolina. Ela está me ouvindo. Aí tinha um genro dela que sempre estava mal. Ele queria diazepam. Aí ela dava melhoral infantil. Ele tomava, ficava bom. No outro dia ele ia de novo. A senhora me dá mais um diazepam, ela dava melhoral infantil para ele. Era aqui o problema. A senhora deve estar dando risada, né, irmã Bertolina? Mas a senhora fazia isso aí mesmo, né? Claro, a senhora não ia dar diazepam, ia matar o seu genro, né? A senhora dava melhoral infantil, porque o problema dele era psicológico. E o problema de muitos crentes hoje é psicológico. Dói o corpo todo. Procura o doutor certo. Doutor Jesus. Ele vai resolver esse problema da sua fé. Você vai parar de afundar e vai começar a caminhar sobre os problemas dessa vida. Procura o homem certo. O ministério certo. Qual que é? João. Mas é o quinto. João é o quinto. Paulo era o quinto no seu dia. Timóteo, Tiquico, Filemon eram os seus ajudantes. E Paulo não dizia, faz a obra de um evangelista. Que não era evangelista, faz a obra de um. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Então, aquela mensagem de um só homem, eles não a queriam. Não, eles não a queriam. E Deus nunca lidou, senão com um homem de cada vez. É sempre a mensagem de um só homem. Aí teve uns irmãos aqui do sul que disseram, pastor, a coluna de fogo já se moveu, já está no outro homem do nosso ministério. Eu disse, mas que é isso? Aí lembrei de Gálatas primeiro, né? Admiro que esteja passando para outra mensagem. Já está no outro lugar. O homem é aquele. O homem é João. Isto é tonteria. Fábula. Aleluia. Quando foi que ele lidou com o povo, e não com apenas uma pessoa, é um indivíduo, não é um grupo. Você acha que é o grupo? O quíntuplo tem que estar sujeito ao mensageiro do dia. A mensagem que foi trazida naquele dia. O quíntuplo não vive sem a mensagem do dia. Não é um grupo. É bonito nós ter aqui os 10 pastores, mas Deus não trata com esses donos. É um só. Deus não precisa de muita gente. Ele pegou Moisés, um pau torto na mão, e disse, vai lá, tira o meu povo lá do Egito. Uma nação potente. Foi a invasão de um homem só. E ainda procurado pela justiça, porque tinha matado um egípcio. E o Senhor disse, tu vai ser Deus. Arão vai ser o teu profeta. Ele usou um Elias, um Eliseu tipo da noiva. Usou um Pedro no dia de Pentecoste. Usou um Paulo, um Irineu. Usou um Lutero, um padre. Deus usou até padre. Um advogado era Lutero. Usou um missionário fracassado como John Wesley.
com a mulher incrédula que tinha, que vinha na frente da igreja a cavalo e gritava. 5 horas da manhã ele pregava para os trabalhadores. Não creia nele, porque esse homem não vive o que prega. Deus usou, foi ele. Oh Deus, ajuda-nos. Você é responsável para com Deus, cada um de vocês. Você diz, creio nisto. O que você faz, você apenas acolhe isto. Você acolhe um pensamento, você não está crendo em nada, é um pensamento seu. Vai se perder com esse pensamento, essa ideia sua. Você nunca teve um encontro na sarça, você nunca teve um encontro com Deus. Criador de tumultos. Isso não é fé espiritual, isso é uma fé natural, intelectual. Se fosse uma fé espiritual, tinha uma harmonia com a mulher, com os filhos, com os vizinhos, com a igreja. Onde se viu uma congregação está num nível de fé acima do seu pastor. Isso é espírito errado. Eu vou lendo aqui para a gente seguindo, né? Para um paradoxo. Pregado em 65. 83. Mas note, pouco antes de entrar na terra prometida, todas as diferenças que se levantaram entre eles, uma das grandes coisas foi Coré. Era igreja ainda. Deus estava selecionando, aí tinha que morrer Moisés para manifestar. Tem que ver a morte, tem que ter a morte. O grão de trigo, se não morrer, fica ele só. Você já pensou se o irmão Brana não partisse, estivesse aí com 100 anos até hoje? 100 e poucos anos? Que tanto de parasita estaria nessa mensagem? E estava cheio de parasita. Gente fingida, porque estava na volta. Eles não podiam manifestar que criando a ressurreição isolada, que o irmão Brana não tinha morrido. Eles não podiam manifestar a dualidade, porque o irmão Brana não tinha morrido. É sempre depois da morte. Como é que o povo vai se manifestar? O mensageiro Deus tem que levar. Aí quando Deus leva o mensageiro, ele sela o grupo. Tem um grupo selado dentro e outro fora. Satanás fica selado por fora. Seu grupo fica selado por fora. Isso é mensagem que eu estou falando para vocês. 40, 41, 42 da mensagem, a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. Tem que ter um selo. 6º selo, parágrafo 200. Tem que manifestar com a morte. Eu falei ontem, né? Pedro e Judas. Pedro negou. Judas não negou. Traiu. Judas disse, eu conheço e sei onde ele está. Quanto vocês me dão? Os avarentos. Como disse São Pedro, traidor, fingido. Onde é que estava Judas? Que ministério pertencia? De Caifás? De Anás? Não, ministério de Jesus Cristo. Os 70 também pertenciam ali. Tinha que ter uma mensagem para eles ir embora.
Tinha 500 no Monte das Oliveiras, quando Jesus subiu. Quantos desceram para o cenáculo? 120. E os 380? Que São Paulo disse, muitos deles ainda vivem. 1 Coríntios capítulo 15. Foram embora. Vocês pensam que eles creram? É ficar lá embaixo. Não. É aquele grupo de religioso, né? Conheceram Jesus, mas nunca obedeceram a palavra. Então, uma das grandes coisas foi Coré. Ele não queria essa liderança de um só homem, Datã. E como eles vieram perante Moisés e tentaram lhe dizer que a mensagem tinha de significar isto. Não é assim que as pessoas dizem? Não, isso significa isto. São Pedro disse que ia levantar entre o povo falsos profetas, falsos intérpretes da palavra, falsos Cristo, ungidos. Com que espírito? Do demônio? Não, com o Espírito Santo. Porque a mesma chuva que vem para dar vida, o trigo, cai sobre o joio. O joio também é ungido, mas o fruto é diferente. A mensagem é diferente. A mensagem tinha de significar isso, e puseram uma interpretação diferente nela, suas próprias ideias do que ela era, e todos pereceram. Todos. Jesus disse, não houve nenhum deles que não tenha perecido. Tudo vai perecer. Não tente colocar sua interpretação. São 3 deveres que você não deve fazer. Interpretar mal a palavra, deslocar a palavra. Shalom, 25. Agora, alguns, faz uns 3 anos, fará agora que onde moro, na minha igreja, no local onde moro, o Espírito Santo falou comigo. Disse, vá para Tucson. Tem uma coisa esperando, fiquei nessa plataforma e contei a todos vocês. Assim diz o Senhor, alguma coisa está para acontecer. Provavelmente tem centenas de pessoas sentadas aqui que sabem. Eu só contei-lhes o que eu vi. A mensagem está em fita. Onde está a mensagem? Vamos lá, está na fita. Quer saber? Escute. Depois da partida do irmão Brana, eles estavam escutando as fitas. E as fitas atravessou o oceano. As fitas foram para o mundo todo, chegou no Brasil. Porque Deus tinha outro homem, porque Deus não trabalha com um grupo de pastores. Vocês que estão me ouvindo aí, que pertencem a grupo de pastores, Deus não trabalha com um grupo de pastores. Isso é a mensagem do irmão Brana. Deus trabalha com um. E todos têm que dizer o que aquele um tem pregado. Tem que crer como ele. Que horas são, Senhor? Essa é a mensagem que está em fita. Vi uma constelação de anjos, como uma pirâmide que desceu logo ao norte de Tucson, nessa direção norte de Tucson, e eles me falaram algo, e eu não sabia o que era. E um dia ali, tem um homem sentado agora, presente, 2 deles, que estavam comigo quando aquilo aconteceu. Onde é que está? Ele está na fita. Onde está a mensagem de fé de arrebatamento? Está na voz. Agora não é mais a fita, é na nuvem. Porque ele vem na nuvem. Agora está na nuvem. Você pega só esse aparelhinho aqui. Eu já escutei 3 mensagens hoje. Bota um foninho de ouvido, não perturba ninguém. Quer escutar junto com a esposa? Escute. Faça isso, meu irmão. O casamento não está dando certo? Coloque João ali. Fica vocês 2 escutando. Coloque as crianças, os meninos junto também. Foi o que Moisés disse. Vai falando para os meninos no caminho. Vai pregando algum mandamento na parede, na porta, escreve na madeira, no papiro.
Coloque ali, escute com a esposa. Escute com o marido. Para resolver o problema de casamento. Que às vezes você liga a internet, é só debate. Você liga na internet, aí um pastor implicando com a barba do pastor Mendes, outro implicando com a minha barriga, mas está diminuindo. Está diminuindo. Comecei a tomar aquele remédio, doutor, e está ficando bom. Como é que vai resolver problema de casamento com isso, meus irmãos? Tem que ser um alimento, esse aqui é para o povo. Vamos um pouquinho. Cristo é o mistério de Deus revelado, 484. E aqui a gente termina. Né? Sua presença no indivíduo com uma vindicação pessoal de si mesmo, expressando a si mesmo a palavra viva, que é prometida para o dia, expressando a si mesma através de você. Vou fazer uma leitura. Uma vindicação da grande revelação de Deus. Olhe, somente em um indivíduo, nunca em um grupo. Você está olhando para quem? Para o grupo de 7? Olhe para um, João. Aí ele morreu. Ele não morreu, não. Ele está presente. Está em todos os cultos. A sexta dimensão está aqui. Eu lembro que uma vez, o nosso pastor Domingos Guedes, lá de Joinville, eu ia com ele pregar lá na beira do mar, ali em Joinville, do lado de São Francisco. E aí tinha umas famílias de irmãos ali, bem humildes, pescadores. E um daqueles irmãos, eu não lembro o nome dele, ele partiu. E eles continuaram reunindo, fazendo os cultos. E a irmã olhou. Né, que o irmão, ela disse, mas fulano está aqui, é todo de branco aqui sentado, ninguém via, só ela. Estava ali. Os nossos irmãos estão aqui. Você não lembra quando o irmão Brana, a mãe da irmã Meda, tinha falecido? E ela estava inconsolável. Né? Qual filha que não vai ficar inconsolável com a partida da mãe? Chorando, inconformada. E o irmão Brana não tinha como consolar. Disse, não, ela está com Deus, ela morreu salva. Ela queria a mãezinha dela ali perto. O irmão Brana, um dia na sala, estavam sentados e disse, Meda, vou te falar uma coisa. Sua mãe está bem sentada do seu lado aqui dentro de casa. Era um profeta. Ele via, ela está aqui. Ó. Isso que nós temos que trazer para o povo. Verdades. Está aqui. É como eu falei na pregação do velório do pastor Osmar. Irmão Ruth, ele está bem aqui. Sei que a senhora está me ouvindo, ele está bem aí junto de vocês, Cheryl, Samara, Charlie. Ele está bem aqui junto conosco. Ele está em outra dimensão. Na mensagem de advertência, depois juízo, o irmão Brana disse, às vezes você sente alguma coisa dentro do culto. São eles. São os anjos do Senhor. Se você está no Espírito, eu estou saindo um pouquinho fora do tema. Se você está no Espírito, ele diz, às vezes você sente algo estranho. A irmã Ruth foi a mulher que sentiu a presença do anjo que acompanhava o pastor Osmar.
Ela contou para mim, para o pastor Mendes, para todos os irmãos mais junto dela ali. Ela ouviu por 2 vezes passar. Uma pessoa que viveu lá seus mais de 30 anos ao lado de um homem que Deus escolheu, como a irmã Meda. Em 81, Deus a recolheu. Deus em carne. Ela conviveu com ele. Como não vamos dar respeito para uma mulher dessa? Consideração. Aquela que Deus escolheu, até o nome, para cuidar do anjo, desse que nos trouxe essa mensagem, onde estamos firmes. Vamos mais um pouquinho. Olhe somente em um indivíduo, nunca em um grupo. Nunca olhe para um grupo. O indivíduo, qual é ele? Pastor João Bispo? Não, não é ele. Pastor Sebastião Mendes? Não é ele. Os outros pastores do companheirismo, que prega a terceira puxada, também não é eles, não. Porque ele disse aqui, nunca olhe em um grupo. Você quer ir para Franca achando que lá você vai para o rapto? Só que foi outro tipo de rapto. Porque aqui o profeta diz, não é grupo. Tá todos os pastores, é um grupo. Vai para Goiânia, tem mais gente. Lá também é um grupo. É um indivíduo. É a mensagem de uma só pessoa. Você tem que ajustar mais o rifle. Porque se ele não estiver bem ajustado, você vai errar o alvo. Se você pensa que é grupo, você está errando o alvo, meu irmão. Aí vem aquela... Vamos deixar. Um indivíduo, não em um grupo. Sua identificação é com um indivíduo. Veja que o pastor Osmar, irmão Brana, sempre falou de Jesus. Sempre. Exaltou sempre a Jesus. Nós estávamos conversando no outro culto aqui com o irmão Jonas e os irmãos aqui do som. Sempre foi Jesus. Aí a mensagem. Jesus, era tudo para ele. Quando ele foi à 6ª dimensão, ele disse, eu quero ver quem? Jesus. Eu quero ver Lutero. Não, eu quero ver Jesus. Quando vem o pastor Osmar, ele levanta Brana, porque era o novo nome de Jesus. Ele fala de Brana. Hoje, nós, a mensagem da esposa, João. Esta é a mensagem que nós trazemos, levando o povo, incentivando a ouvir João. E ali Deus falou. Ali está a fé de rapto. Vamos um pouquinho aqui. Vocês entendem isto? Amém? Não com o metodista, não com o batista, não com o presbiteriano, não o luterano, não os pentecostais, mas como um indivíduo. Eu tomarei um, deixarei um, eu os separarei, isso é correto? Haverá 2 no campo, eu tomarei um e deixarei um. Haverá 2 na cama, eu tomarei um e deixarei um. Não é um grupo. É uma vindicação pessoal de um Filho de Deus fecundado, cheio do Espírito Santo, tão rendido a Deus que ele não se importa com nada mais. E o Espírito Santo vivendo em sua vida, pulsando através dele, mostrando a vindicação pessoal da palavra, ela mesma,
expressando-se ao povo e ao mundo, 487, como pode o mundo cegamente passar por algo como isto? Exatamente da mesma forma que os católicos que passaram por São Patrício e não o reconheceram até depois que estava morto. A mesma coisa eles procederam com São Martim, não o reconheceram. Isto, a mesma coisa eles têm feito em todas as eras, só depois que morreu. Igual centurião. Verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Mombrana disse, ele já tinha assinado a sua sentença, estava perdido. Ele já tinha... Por que não falou antes de furar o lado do Senhor? Foi falar depois. A mesma coisa fizeram a Joana d'Arc. A Igreja Católica a queimou como uma bruxa, porque ela era espiritual. Veja que a Igreja não reconheceu. Por volta de 150 anos mais tarde, desenterraram o corpo desse sacerdote e os inseriram para cumprir penitência. 489. Isto passa diretamente por eles, e eles não reconhecem isto até que passe. Isso somente pega a semente predestinada que Deus predestinou antes da fundação do mundo. A mesma coisa veio através dos dias de Noé. A mesma coisa veio através dos dias de Moisés, nos dias de Elias, nos dias dos profetas, nos dias de Jesus e assim por diante, até o fim desta mesma hora. Agora, a pessoa fecundada com a semente de Deus, a palavra ali dentro manifestando a si mesmo. Por isso, 12, versículo 7 e 8 de 2 Coríntios, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Não é 12, é 13. Se examine, porque eu pego essa mensagem para mim, você pega para você, eu ouço João para mim, você ouve para você. Tem que ter algo aí para segurar essa mensagem. Ela não pode te ungir na segunda esfera. Você vai se alegrar, você vai dizer, não, isso é verdade mesmo, mas você nunca deixa ela descer na alma. Você nunca deixa ela selar a alma. Você está nessa alegria. Você não quer conhecer a tristeza. 2 Coríntios 7:10, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a vida. Mas a tristeza do mundo produz morte. E só a palavra manifesta-se nessa pessoa, o prisioneiro, a um indivíduo. Sabemos que vamos ter crítica, os críticos vão nos criticar. Haverá uma perseguição, haverá um concílio. E no momento do concílio, meus irmãos, aí vai manifestar quem é quem mesmo. Por causa dessa mensagem, deste profeta. Se agora as pessoas pregam contra nós, antes era a primeira e segunda etapa que pregava, agora a terceira etapa prega contra. Imagina quando vier um concílio e vai dizer, não, é aqueles de lá. Nós não. Não diga minha igreja. Não diga minha igreja. Agora, minha igreja não tem nada a ver com isto. Não é Goiânia, não é Franca, não é Curitiba, não é Chapecó, não! Não é Jeffersonville. É um indivíduo. Uma só pessoa. Todo o inferno está contra este ensinamento. Todo o inferno está contra essa verdade. Mas, porém, isto é a verdade. Pai Celestial, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor. Nós sabemos que teremos que chegar perante o tribunal de Cristo para responder por cada palavra
por cada pregação, responder por essas almas que estão aqui, me ouvindo, aqueles que estão através da internet também, é cada pastor. Mas, Senhor, eu creio, Pai, em Apocalipse 10, 8 a 11, eu creio nessa mensagem, ajuda este povo, dê a eles o selo na alma, dê a eles esse divino amor, em nome de Jesus Cristo.